Olá, pessoal, aqui é a professora Camila. Essa é a segunda aula. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre protozoários. Lembrando que protozoários são aqueles seres vivos constituídos por apenas uma única célula. Toxoplasmose. Toxoplasmose é a primeira doença que nós vamos estudar. É uma doença muito bem sucedida, ela é de fácil contaminação. Ela é uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos por meio de contato de fezes de diversos animais, principalmente por felino, gato, né? Tanto que ela é conhecida como doença do gato. É uma doença que nós costumamos chamar de zoonose. Zoonose é toda aquela doença que é transmitida por animal. Então, toxoplasmose ela é bastante conhecida por ser doença de gato. Quando a gente escuta essa doença, geralmente é a toxoplasmose. Essa é uma doença que precisa de alerta, porque ao mesmo tempo que pode ser assintomática, é uma doença que também pode até quem está afetado perder a visão. É uma doença que ela passa despercebido e às vezes ela até é caracterizada como virose, porque tem dor no corpo, tem febre, dor de cabeça, geralmente sintomas de virose, mas algumas pessoas podem ser assintomáticas. E como que essa doença ela é transmitida? Ela é transmitida principalmente através das fezes do gato. Então, se a pessoa mexe ali em areia contaminada com as fezes do gato e esse gato está infectado, tá? Gente, lembra, não são todos os gatos, apenas gatos infectados. Então, se alguém mexe ali na areia que tem essa contaminação do solo, essa pessoa coloca a mão na boca ou até ingere as fezes, não sei, de alguma forma, ela pode ficar também infectada. Pode contaminar o solo, pode contaminar alimentos, animais de meio rural ali que se alimentam de fezes de gato, como por exemplo porco. Porco, se ele se alimentar das fezes do gato e se a gente se alimentar do porco de uma carne mal passada, mal cozida, a gente também contrai essa doença. Então veja, ela é uma forma muito fácil de ser contraída. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês entenderem de uma forma mais visual. Então imagina um gato que está contaminado e esse gato ele faz as necessidades dele ali na caixinha de areia. Se a gente, ser humano, mexe ali naquela caixinha de areia sem ter uma boa higienização e leva para alguma mucosa, a gente pode ficar ali com esse oocisto e se contaminar. Do ladinho ali tem também um mato. Se esse gato ele faz as necessidades dele no mato, consequentemente, os outros animais, ali tem uma vaquinha, né, um porco, se esse porco se alimenta dos dejetos ali desse gato e se a gente se alimenta do porco, por exemplo, uma carne mal passada, mal cozida, também vamos ficar doentes. Então veja que a higiene ela é extremamente importante em qualquer caso. Então sempre que for mexer em terra, mexer em areia, que tiver contato com bastante gato, área exposta, sempre lavar a mão. Fruta, verdura, a gente nunca sabe se aquela terra, se aquele local, se aquele solo está contaminado. Então é muito importante manter uma higiene de fruta, verdura, legumes muito bem feita. Água também, ingerir sempre potável. E a carne, evitar se alimentar de carne mal cozida. Sempre carne bem passada, de preferência. A gente nunca sabe se aquele animal está contaminado. Areia do gato, quem tem gato em casa e que ainda não testou se ele tem a doença ou não, tenta fazer a troca dessa areia com bastante frequência. Até porque não se existe ainda vacina para esse gato, né? Então, além disso tudo, é evitar com que o gato passeie na rua, porque ele também pode adquirir essa doença na rua. Então, é como eu falei, existem pessoas que são assintomáticas, que não vão apresentar nenhum sintomas, e tem pessoas que, quando afetada, pode até perder a visão, porque afeta a retina. Mulheres grávidas, principalmente, porque pode dar má formação no feto, pode interromper a gravidez, então é muito importante fazer o pré-natal. O médico até pergunta se a mulher, quando ela está grávida, ela tem contato com o gato, justamente por conta dessa doença. Muita gente não conhece, mas o Toxoplasma gondii é um dos parasitas mais bem-sucedidos do mundo. Toxoplasma é um pequeno organismo unicelular que pode infectar todos os animais de sangue quente, além de uma em cada 5 pessoas em todo o mundo. Os gatos são os hospedeiros prediletos do Toxoplasma gondii.
A infecção ocorre quando eles comem, pela primeira vez, presas infectadas. Assim que o gato é infectado, o toxoplasma rapidamente entra no intestino e se reproduz, gerando milhões de ovos parasitários, ou oocistos, que são espalhados no meio ambiente por meio das fezes, durante um período de até 2 semanas. Esses oocistos levam uns dias para amadurecer e se tornarem infectantes para outros hospedeiros. O toxoplasma também consegue se multiplicar e se liberar das células intestinais, invadindo outras células do corpo, se multiplicando por vários tecidos do hospedeiro. Durante essa invasão, o sistema imunitário do hospedeiro reage, conseguindo envolver o parasita dentro de cistos. Cistos podem ser encontrados em diferentes tecidos do hospedeiro, principalmente no cérebro, olho, coração e músculos, e podem permanecer funcionais durante toda a vida do hospedeiro. Apesar dos gatos serem os únicos animais que disseminam oocistos por meio das fezes, todos os animais infectados podem ter cistos em seus tecidos. No entanto, a probabilidade das pessoas serem infectadas com oocistos eliminados por seus gatos ainda é baixa. Animais de criação podem se alimentar de oocistos quando estão pastando. Um problema específico das ovelhas é, se nesse momento estiverem prenhes e nunca tiverem sido infectadas pelo toxoplasma, o parasita pode invadir a placenta e ser transmitido ao feto, provocando abortamento, natimorto ou o nascimento de cordeiros doentes e infectados. Isso pode ser um fator importante de perda econômica para criadores de ovelhas. As pessoas podem ser infectadas pelo toxoplasma se consumirem carne mal cozida contendo cistos de toxoplasma. Se consumirem frutos ou vegetais contaminados por oocistos, ou se beberem água contaminada. A maioria das pessoas não mostra muitos sintomas clínicos após a infecção e pode nem perceber que foi infectada. No entanto, a toxoplasmose pode ser uma doença grave em mulheres grávidas, caso elas sejam infectadas durante a primeira gravidez, e pode resultar em complicações para o feto em desenvolvimento e aborto. A infecção por toxoplasma também constitui um risco para pessoas com problemas imunitários, como pessoas com câncer ou AIDS, porque seus sistemas imunitários não conseguem controlar eficazmente a multiplicação do parasita. Então, o que poderemos fazer para prevenir e controlar essa doença? A educação é importante para prevenir infecções, porque ainda não existem vacinas para seres humanos ou gatos, e existem poucos medicamentos eficazes que ajudem no tratamento da toxoplasmose. As pessoas podem se prevenir contra a infecção de várias formas. Cozinhe bem a carne ou a coloque no freezer com antecedência, inativando assim os cistos de toxoplasma. Lave bem frutas e vegetais, removendo potenciais oocistos. Use luvas e lave bem as mãos após jardinagem, pois podem existir oocistos no solo. Esvazie diariamente a caixa de areia de gato, descartando fezes potencialmente contaminadas. Mulheres grávidas e pessoas imunocomprometidas devem se prevenir contra uma potencial infecção, se mantendo longe de terra e areia e evitando contato com caixa de areia de gato. Em alguns países do mundo existe uma vacina disponível eficaz para ovinos. As ovelhas devem ser vacinadas antes do acasalamento, criando imunidade na proteção contra a toxoplasmose durante a prenhez, resultando num número maior de nascimento de cordeiros saudáveis. Além de vacinarem as ovelhas, os criadores também podem contribuir para a redução de infecção nos animais, cobrindo os silos de armazenagem, evitando que gatos defequem neles e controlando a população de gatos e roedores nas fazendas. Pesquisas mostram que algumas variantes de toxoplasma são mais virulentas que outras e podem causar doenças mais graves nas pessoas. Muitas dessas variantes mais virulentas podem ser encontradas na América Central e do Sul. O Instituto de Pesquisa Moordan, na Escócia, e a Universidade de São Paulo, no Brasil, se preocupam com a saúde comunitária, a segurança na alimentação e com o controle do impacto da toxoplasmose.
Estamos colaborando, tentando entender as diferenças de virulência entre as variantes do parasita. Esperamos, através de novas pesquisas, compreender como o toxoplasma infecta e causa a doença em diferentes hospedeiros e ajudar a desenvolver novas vacinas e medicamentos, prevenindo e controlando a toxoplasmose nas pessoas e animais. Nossa próxima doença a ser estudada é a leishmaniose, que é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo protozoário do gênero Leishmania. É uma doença que ela é popularmente conhecida pela picada do mosquito, que geralmente fêmea, tá? Essa doença ela causa ulceração na pele, ela causa uma ferida arredondada. E essa doença é bastante conhecida por essa ferida que fica ali na região arredondada. A leishmaniose, ela pode ser tanto cutânea, que é na pele, mucosa, que é em locais como, por exemplo, a nossa boca, o nosso intestino, e visceral. Visceral são os órgãos internos, fígado, baço, medula óssea. Quando se trata da forma cutânea, geralmente se faz uma biópsia daquele local afetado, porque quando é cutânea, quando o mosquito pica nessa região, forma uma ferida que ela geralmente é arredondada. E aí, onde aquele mosquito picou, fica com essa úlcera, essa ferida arredondada que pode disseminar para a boca, nariz. E a forma visceral, ela é mais grave. E como que a gente pode evitar esses mosquitos? Geralmente com tela, inseticida, repelente. A leishmaniose é um problema de saúde pública. Se a gente está num lugar que tem muito lixo, muito mosquito, muita mosca ali naquele local, esse local ele fica propício para que um mosquito pique a gente, um mosquito infectado. Esse mosquitinho ele é conhecido como birigui ou mosquito palha. É do gênero Lutzomia ou Phlebotomium. E o ser humano é um hospedeiro ocidental desse mosquito, desse parasita, né, no caso. No próximo slide tem um vídeo, e esse vídeo ele também fala um pouquinho dos cães. Então, essa doença ela também pode afetar os cães. E geralmente, quando o caso é grave, é um caso mais visceral, pode levar à morte. A próxima doença que a gente vai estudar é a tricomoníase. A tricomoníase é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, que pode ser tanto em mulher quanto em homem. Ela é uma IST que mata cerca de 170 milhões de pessoas por ano e é acometida apenas em seres humanos. A principal forma de contrair essa doença é através de relação sexual desprotegida. Camisinha é a principal forma para você evitar não só essa IST, como todas as outras. Previne gravidez, mas também previne você contrair uma infecção. A prevalência dessa doença, ela acontece mais em pessoas sexualmente ativas, com vários parceiros, pessoas profissionais do sexo ou pessoas que não utilizam preservativo, tá, galera? Então, o preservativo é a melhor ferramenta
para você evitar uma IST, além da educação sexual. Pessoal, termos que a gente precisa saber. IST e DST, qual a grande diferença? IST, infecções sexualmente transmissíveis. DST, doenças sexualmente transmissíveis. O termo doença, DST, não é mais utilizado porque nem toda infecção causa uma doença. Os homens, por exemplo, os homens, em sua grande maioria, quando contraem uma IST, eles são assintomáticos, diferente das mulheres. Nesse caso, por exemplo, menos de 10% dos homens têm sintomas. Geralmente é uma uretrite, um corrimento, uma coceira. Já em mulher é a maior causa de vaginite. Além da vaginite, pode causar dor na região íntima, corrimento. Uma IST, ela facilita demais o surgimento de você contrair outra IST. Então, imagina que você tem uma IST e tem ali ulcerações na região íntima. Se você se relaciona com outra pessoa com outra IST, a chance de você contrair essa nova IST é muito maior, porque você está com ulceração, né? A chance de você pegar HIV também fica muito maior. Então, sempre prevenção com preservativo, higiene também muito importante, a comunicação com quem você se relaciona, conhecer quem você se relaciona, exames periódicos, tanto para homem quanto para mulher, muito importante também, principalmente para as mulheres, que em sua grande maioria não são assintomáticas. A próxima doença e última que a gente vai ver é a doença de Chagas. É uma doença que foi descoberta por um brasileiro chamado Carlos Chagas, por isso que o nome doença de Chagas. Foi descoberto lá por volta de 1909. É uma doença que o principal vetor é um inseto, é o barbeiro. E no próximo vídeo, no próximo slide, tem um videozinho de como essa doença ela passa para o ser humano. Vamos assistir. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada Tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. O
inseto barbeiro, ele é só o vetor. Quem transmite a doença é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. No Brasil, 8 milhões de pessoas estão infectadas com essa doença, então é uma doença perigosa. A transmissão, nesse caso, ocorre quando o inseto ele defeca no local. Se a pessoa coçar aquele local, abrir uma feridinha, essas fezes contaminadas podem entrar ali no local que está afetado. Essa transmissão ela pode ser sanguínea também, ela pode ser congênita, de mãe para filho, ou de uma forma oral. Oral em que sentido? Tem locais que não tem uma boa higienização, que tem ali bastante inseto. Então, se eu tenho um inseto barbeiro num local que fabrica açaí, por exemplo, ou caldo de cana, e essa pessoa tritura ali tudo junto e, porventura, acaba caindo o inseto, ele é triturado junto, também pode estar contaminado. Mas a gente precisa entender que nem todo inseto barbeiro possui o Trypanosoma cruzi. Alguns sim, outros não. Os sintomas dessa doença começam a aparecer entre 5 a 10 dias que a pessoa foi picada. E a melhor profilaxia para essa doença é inseticida, evitar contato com inseto, ter mais educação sanitária e ambiental nas escolas, melhor moradia. Muitas pessoas que pegam essa doença geralmente moram em casa de barro ou pau a pique, e aí facilita o contato com esses animais. Bom, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa segunda aula. A primeira foi a introdução. Essa aula a gente falou um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários. A próxima nós também vamos falar sobre algumas outras doenças que faltou nessa aula. Espero que vocês tenham entendido, então até a próxima. Obrigada.